Ele é o Cristo que está aqui nessa noite para realmente confirmar a sua grande obra em nosso coração, amém, irmãos? Ele nos tirou das garras de Satanás, do engano da nossa mente, e Ele, quando estávamos mesmo ali no ventre de nossas mães, o Senhor já estava separando eu e você para essa grande obra, amém? Quem acredita nisso aqui? Esse Deus é o Deus que ultrapassa as eras, as estações, os séculos, e Ele vem de encontro ao nosso coração. Cristo, Ele falou, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do universo. O Pai, quando constituiu todas as coisas, Ele falou, haja, e esse haja é a luz, é o Cristo, é o Senhor de todas as coisas. Querida, aonde há luz não há escuridão, aonde há luz do Cristo, não temos mais medo, não temos mais solidão, não temos mais temor, não temos mais opressão, porque o Cristo chega e Ele traz o óleo, Ele cura o nosso coração, e o Espírito Santo com o vinho da alegria, Ele traz e transborda alegria em nosso coração, amém? Então essa mensagem dessa noite, antes da gente sentar à mesa, antes da gente entender que privilégio, irmãos, que privilégio, se os nossos olhos espirituais fossem abertos hoje, a gente ia ver de tamanha grandeza o Senhor tem nos colocado, em que lugar Ele tem nos colocado. Mas a gente é uma luta que trava o humano contra aquilo que é espiritual, e a gente fica nesse embate, mas o nosso espírito sente a presença do Eterno, e às vezes essa presença é que nos dá força para dizer, muitas vezes para a nossa alma doente, para ela ficar quieta, para ela não borbulhar muito, para ela não vir muito para a superfície, mas para ela ficar quietinha no lugar dela, para a gente dizer, aquieta, ó minha alma. Você pode falar isso nessa noite? Aquieta, ó minha alma. Porque às vezes a nossa alma é o nosso psique, é a nossa razão, é o nosso entendimento, e às vezes ela quer falar mais do que o Espírito. Às vezes você recebeu uma palavra no Espírito e você não consegue, porque a tua alma e o teu corpo só está vendo o tempo presente, mas o Deus que ama eu e você, Ele cruza eras e estações para nos encontrar. Então, e é no Espírito, é ou não é, irmãos? Jesus falou que agora chegou o tempo, mulher, em que não mais o meu Pai vai se revelar no templo em Israel, mas o meu Pai vai se revelar em cada coração que buscar em espírito e em verdade. Você tem buscado? A presença do Pai está em nosso coração. A presença do Espírito é dentro de nós. A presença do Espírito é através de nós. A presença do Espírito é sobre nós. Entende isso, irmãos? O Espírito antes ele vinha, ele visitava um profeta, um ou outro, um profeta mais famoso, né? Talvez um Jeremias, um Isaías, mas nesses dias a Bíblia diz que Deus tem falado ao nosso coração, e nesses dias Ele tem nos dado tesouros dentro dos nossos vasos, Ele tem enchido o nosso coração com a presença do Seu Espírito dentro de nós. Então agora não é mais um coração que recebe uma visita, agora a minha vida e a sua vida, a nossa casa, agora nós somos anfitrião, nós somos hóspedes desse Deus eterno, nós somos os hospedeiros, o melhor, desse Deus eterno no nosso coração. Agora Ele habita, porque Ele fala em Apocalipse 3:20, se vocês ouvirem a minha voz, e ouvirem a minha voz, dando crédito à minha voz, e abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com você, e você comigo. Viremos para vocês. Deus está dizendo, o mesmo Deus que criou eu e você, a sua imagem e semelhança, Ele está falando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai vir ao teu coração. Ele vai matar a sede, Ele vai matar a fome que tem dentro do nosso coração, e Ele estando dentro do nosso coração, irmãos,
Ele limpa o nosso coração. Quem está aqui comigo nessa noite? Amém? O amor do Cristo é para limpar o nosso coração. O amor do Cristo é para a gente ter a identidade de um filho, que agora, como irmão, que Cristo é meu irmão mais velho, Ele simbolizou isso, e Ele também é o meu Senhor, é o meu eterno, mas Ele falou, eu sou o irmão, eu sou a primícia desse sacrifício. Então, eu sendo a primícia, eu vou ensinar vocês a ter um coração humilde e manso. Um coração que se conecta nessa terra, mas se alinha ao Pai, porque é um coração humilde. Mateus 11, 28, 29 e 30. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o que, igreja? Descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo não é pesado, o meu fardo é leve. Aprendam isso de mim. Jesus está dizendo, eu não coloco sobre vocês um peso acusador, um peso sobre as vossas vidas que vocês não conseguem carregar a mão. Eu não consigo colocar sobre vocês isso, mas eu coloco sobre vocês o meu esplêndido amor. Eu faço daquele que não é digno se tornar digno pelo meu sacrifício de cruz. Eu faço aquele que não merecia sentar à mesa, não porque ele é bom, porque ele é digno agora, mas por quê? Porque o meu sacrifício o justifica diante do meu Pai, dos anjos celestiais. Então você pode sentar à mesa com tranquilidade. Então, sentar à mesa, entender o esplêndido amor do Cristo, é olhar para dentro de nós. Isso que nós estamos vivendo nesses dias é o amor que é sobre todas as coisas. Não é a profecia maior do que o amor, irmãos? Às vezes você pode ser norteado por uma profecia. Eu tenho profecias que eu creio que eu recebi ela em 1900 e bolinha. Não vou falar a minha idade, senão vocês descobrem, mas eu estou acompanhando elas até hoje. Eu marco na minha Bíblia, tem Bíblias que eu tenho profecias marcadas, porque eu registro todas as promessas de Deus para a minha vida. Eu tenho registrado porque eu me movo pela palavra de Deus, eu me movo por aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Então, se você também se move por uma palavra, seja a palavra do Eterno sobre a sua vida. Não uma palavra humana, não uma palavra de intelecto, mas uma palavra que é sobre todas as palavras, a palavra de Deus, o Logos de Deus, o Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o texto dessa noite, olha o que João está dizendo para a gente: nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós. Irmãos, isso a gente está percebendo algum lance de amor na parada? A gente está entendendo o tamanho, o sacrifício foi o Calvário, a cruz, por mim e por você? Você está percebendo, ou você está só vivendo uma vida como se fosse vegetando, mas você precisa viver, perceber o amor de Deus. Quando eu olho com essa canção que a Paula cantou, e a gente fala que esse Deus que Ele ultrapassa as eras, estações, para encontrar eu e você. Você já pensou nisso? Que amor de Deus, olhar, e Ele encontrou eu e você numa condição não muito boa. Ele encontrou eu e você numa condição péssima. Porque aí a gente percebe, porque Ele deu a sua vida por nós, aí Ele dá uma segunda missão para nós, que é o grande mandamento. É o primeiro mandamento com força. E nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos. Repete, igreja. Tá bom. Esse é o amor. Esse é o embate. Eu gostei dessa ovelhinha saltitante. Eu acho que ovelha tem realmente tudo a ver com a gente, né, gente? Por mais que bode, às vezes a gente quer ser, mas a gente no fundo é ovelha. E é tão bonitinho. Mas esse amor do Pai, esse amor revelado, esse amor que
faz a vida ter sentido, faz o propósito ter sentido, faz a caminhada ter sentido, faz as coisas ter sentido, porque muitas vezes Satanás, ele quer com as suas garras tentar atrapalhar o nosso chamado, o propósito que Deus colocou dentro do nosso coração. Eu orava aqui, quando eu orava, eu vi uma garra assim de Satanás realmente tentando catar as pessoas. Eu entendi também que o amor de Deus é o Deus que vem e que coloca as suas asas sobre o coração, sobre a proteção, sobre os filhos. Esse é o amor do Pai. O amor do Pai que, como a galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas ali com segurança, protege da chuva, protege do calor, protege do devorador, do inimigo ali, do predador. E Deus está falando para mim e para você que Ele é o Deus, o Pai, que protege a nossa vida, que cuida de nós. Quem está aqui, amém? Como filho. Então a gente sente essa segurança, a gente sente esse amor de Deus, a gente sente essa presença do Senhor. Mas eu queria citar 4 coisas, eu quero ser rápido nessa noite. Um amor de renúncia. Eu queria 4 coisas aqui rápidas para a gente, desse esplêndido amor. A gente poderia falar de um monte de coisa aqui, em torno desse amor, mas eu queria colocar 4 pontos hoje aqui. E um amor de renúncia é um amor que se esvazia. O amor do casal é um amor que se esvazia do eu, para satisfazer o outro. Quem tem casal aqui? É ou não é, gente? Às vezes a gente se esvazia, às vezes a minha esposa se esvazia dela para me dar um contentamento, às vezes eu me esvazio para tentar entender, e assim é o amor. Isso é um amor carnal, um amor de marido e mulher, um amor, me ajuda nesse amor, é um amor, eros, obrigado. Então é um amor eros, mas é um amor assim que a gente entende que já é a presença do Pai em nós, amém? Nessa relação. Que o amor ele é crescido, o amor ele é abastecido, o amor ele é sustentado, o amor vai aumentando, o amor às vezes dá uma baixada, às vezes dá mas Deus vai dando um equilíbrio, Deus vai dando força em nós. Quem entende isso aqui? É vida de casal, é vida, mas o entendimento, o que eu quero dizer? Que às vezes nós abrimos mão, mas aqui eu quero dizer que o amor eterno, o amor sublime, aleluia, ele se esvaziou. E o termo kenosis aqui é esvaziamento. Jesus, o amor de Jesus começa no seu esvaziamento. Irmãos, não é assim, eu sempre cito para vocês, eu sou das antigas, mas esse dia eu vi um filme de novo, e eu precisava ter um filme novo para me lembrar, não só o Ed Murphy, Um Príncipe em Nova York, porque senão vocês vão achar que eu sou muito velho. Então, que ele era rei e ele se esvaziou para ele conquistar aquela moça bonita ali do bairro de Nova York. Ela trabalhava no McDonald's, né? Vocês lembram, né? Tem mais gente aqui de 50. Cíntia riu para mim, a Cíntia ficou séria, mas ela lembrou do filme, lembrou sim, Um Príncipe em Nova York, claro que você lembra, né? Então, o fato de abrir mão, porque ele abriu mão porque ele queria ser amado por aquilo que ele era, não pelo que ele tinha. Jesus falou, eu vou amar vocês pelo que eu desejei amar vocês. Eu vou me tornar humano para amar vocês, eu vou me tornar a imagem de vocês para conquistar o amor de vocês, e eu vou amar vocês do jeito que vocês são, não vou pedir nada em troca. É bom ou não é esse amor, gente? É um amor que ele entra com tudo e a gente só entra com o que, Jadelson? Ele dá tudo, com o pecado. Boa, você que falou, Alex? Boa. A gente entra com o pecado e ele entra com tudo de bom. Gente, que negócio bom, que Deus maravilhoso, que entra com todas as maravilhas celestiais, e a gente fala, eu tenho o meu pecado para oferecer, e ele fala, tá bom, eu vou voltar vocês à imagem do que vocês eram no jardim, por causa do meu grande amor. O amor de Jesus, esse kenosis, esvaziamento, o ato de abrir mão de sua glória. Ele abriu mão de sua glória, irmão. As pessoas só muitas vezes elas abrem mão da sua vida porque às vezes elas passam um perrengue. Escuta o que eu estou falando para vocês. Elas abrem mão de sua vida e às vezes elas começam a buscar o Senhor porque elas estão no momento de procura de sede de Deus, de fome de Deus. Porque muitas vezes nós somos orgulhosos, abestados, porque quando a gente está no alto, as pessoas esquecem do eterno. Sim ou não, igreja? Às vezes a gente, quando está na bonança, a gente, dá uma esquecida do eterno, mas ele está dizendo que ele, sendo Deus, ele abriu mão da sua glória, e era uma glória maravilhosa.
a glória como do unigênito de Deus, o Pai. Filipenses 2 demonstra que ele, sendo Deus, não considerou igualdade com Deus. Ele falou, eu abro mão. Ele abre mão, algo que devesse se apegar, mas tornou-se servo por nós. Irmãos, que amor! Que amor! Esplêndido amor! Não é o Deus que talvez ele é incondicional. Não, mas porque ele abusa, desculpa a expressão, talvez, eu não sei se eu posso usar ela, ele abusa da sua bondade, consegue entender assim? Ele transpassa o incondicional, é um amor incondicional, um amor que é exagerado. Para quê? Para ter uma relação com os filhos de volta, para ter uma relação de volta com aqueles que tinha perdido-se por causa do Adão e da Eva, mas tornou-se servo por nós. Vamos adiantar? Ele trocou o trono pela manjedoura. Ele trocou o lugar do universo, o rei do universo, o que construiu o universo, que construiu o céu e a terra, o sol e a Via Láctea, uma das galáxias do universo, mas tem bilhões de galáxias, e dentro dessas galáxias existe bilhões e trilhões de estrelas, e ele está falando, eu sou o Criador, e fora de mim não há outro. Mas eu vou deixar tudo isso porque eu tenho um amor, eu tenho um pacto a fazer com a raça humana, eu vou salvá-los através da minha entrega pessoal. Ele trocou o trono pela manjedoura, para que pudéssemos trocar nossa condenação pela filiação. É bom demais, irmão, sentir a presença desse eterno. Deus está aqui hoje, Deus está movendo um negócio aqui. Sentindo a presença gostosa do Espírito Santo hoje aqui nesse lugar. Segura eu. Segura eu aí, Denilson. Vamos pro segundo? Vamos lá? Se não foi, me ajuda. Vai. Pode pular para o segundo, Darinha. Foi, gente, me perdoe. Blugou foi o meu aqui, viu, Sarinha? Que eu estou olhando para o meu e não estou olhando para lá. Foi, né? Gente, um amor de iniciativa. Olha o que Deus está falando com a gente. Ele busca. Nós não buscamos a Deus. Amém? Ele nos buscou. Olha o que Romanos 5,8, a prova máxima do amor de Deus é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos, isso que o Alex falou, pecadores. É um amor que não espera o objeto ser digno, eu e você ser digno, ele não espera, mas que torna o objeto precioso ao amá-lo primeiro. Glória ao nome do Senhor. Ele faz isso. Na relação, ele traz de volta aquilo que era caído para o seu reino, para o seu lugar, lugar de origem, lugar da forma perfeita, lugar da semelhança perfeita. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Não daquilo que foi deformado pelo diabo. O diabo deformou através do pecado, e o homem quis conhecer demais, entrou numa bagunça, mas Deus está falando, eu vou trazer a forma de volta, a origem de volta para vocês. Por quê? Porque o amor de Cristo, ele estabelece um vínculo perfeito entre Deus, o Pai, o Espírito Santo, o sangue da cruz, o pacto da aliança, restaurando o homem com a glória que antes estava com Deus. Ele via Deus todos os dias, Adão e Eva. Irmãos, eu e você estamos no jardim. A gente tem a presença do Eterno todo dia dentro de nós. Quem entende isso aqui, pelo amor de Jesus?
É só dobrar meu joelho, é só abrir minha mente. Senhor, o Senhor está aqui, aonde eu estiver, eu estou orando, eu estou agradecendo, eu estou te louvando, eu estou entendendo que o Senhor é maravilhoso, o Senhor está fazendo grandes obras, eu estou celebrando, eu estou adorando. Não importam as circunstâncias, eu te louvarei. Cantamos essa canção aqui, Paula, quarta-feira, né, Jada? Não importa as circunstâncias, não importa as circunstâncias, eu e você louvaremos, adoraremos o Senhor. Vamos lá? O terceiro diz assim, o terceiro ponto. Opa, voltou. Um amor de iniciativa. Um amor de substituição. Obrigado, menino. Sacrifício. No Calvário, o que ele está dizendo? No Calvário o esplendor do amor se revela na justiça satisfeita. O que era a justiça satisfeita? Por o pecador tinha que ter o sangue para justificar o pecado humano. Cristo falou, eu sou a justiça completa, eu me entrego como sacrifício de expiação por todo o pecado humano. Irmão, eu estou dizendo todo pecado da terra, qualquer pecado da terra, há um poder de amor, de perdoar qualquer pecado que se cometa na terra. Há um pecado que Cristo falou que não é perdoado. Qual é esse pecado, pastor? Aquele que blasfema contra o Espírito do Senhor. Jesus tomou o cálice da ira que nos pertencia. A ira era para mim e para você. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Isaías 53. Ele foi moído, ele foi castigado. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Isso é amor extravagante de Deus. Que dá vida pelos seus amigos e até pelos seus. Foi o que ele fez. Eu e você éramos inimigos, nós não éramos amiguinhos de Deus, não. Éramos inimigos. Mas ele fez um amor que substitui. O sacrifício substitui. Ele tomou o que pertencia a mim, a condenação pertencia a mim e para você, e a você, e ele tomou isso. Ele falou: o meu amor perdoa vocês, o meu amor torna de novo a aliança perfeita com o Pai. E o último, para a gente ir encerrando, um amor de intercessão, continuidade. O amor de Jesus não terminou na cruz, ele vive para sempre para interceder por nós. Amém? Hebreus 7:25, o seu amor hoje é o de um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e nos sustenta até o fim. Até o fim. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus, olha lá. Esse é o amor que vai até onde talvez o perigo que estávamos, ele nos resgata. Ele nos chama, ele nos pega no seu colo, nos leva de volta. Ele nos leva a um lugar de segurança, irmãos. Porque nós não conseguiríamos isso. Nem pelas religiões dos nossos pais nós conseguiríamos isso, mas nós conseguimos isso através do sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. Amém? Então é isso, eu entendo nessa noite. Eu queria colocar isso aqui, eu queria citar rapidinho com vocês, pode ser grande aqui, mas eu queria citar e já vou fechar. Jesus cita em uma vez uma parábola, depois dessa conversa que ele teve aqui, Jesus cita uma parábola, e é interessante quando ele fala de uma parábola, mas ele discorre três, mas ele fala de um, porque a outra é linkada com outra e outra e outra, são três, linkada um com a outra. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo.
encontradas em Lucas 15, ilustram o amor incondicional de Deus, a alegria do céu ao arrependimento de um pecador e a busca ativa pelos perdidos. Deus está falando isso para nós. Deus desceu e desejou ter uma relação pessoal com cada um de nós, nessa terra. Ele desejou buscar os perdidos. Enquanto o pastor busca a ovelha e a mulher procura a moeda, no filho pródigo o pai aguarda o retorno, destacando diferentes aspectos da salvação. Rápido, irmãos. A ovelha perdida, o pastor deixou 99 e foi buscar uma que se perdeu. Deus está falando que existe uma centralidade no único, naquele que talvez pode ser menosprezado, mas Deus está dizendo, eu me preocupo com esses detalhes. E Ele está dizendo, olha, representa o pecador que precisa ser resgatado por Jesus. O bom pastor, pois, não consegue voltar sozinho, porque o pecador não consegue voltar sozinho, mas Jesus precisa ir até lá e resgatá-lo de volta. Amém? Outro ponto é a dracma perdida. Ele diz assim, uma mulher vai à casa diligentemente até encontrar uma moeda valiosa. Simboliza o esforço de Deus em encontrar o pecador, a alegria comunitária ao recuperá-lo. E nessa mesma parábola que Jesus fala, ele fala o filho pródigo, é a que a gente mais cita, né, Jadel? Um filho desperdiça sua herança, mas arrepende-se e volta para casa, o pai o acolhe com uma festa, oh, aleluia, amém? Demonstrando amor e perdão incondicional, diferindo das outras parábolas por envolver o livre-arbítrio e a decisão do perdido de retornar. Irmãos, o que Deus está falando com a gente nessa parábola, que são 3? Tem uma ovelha que está lá fora e se perde. Tem uma moeda, uma dracma, que está dentro e se perde. E no filho pródigo, Deus está falando para nós que tem um filho que vai para fora e se, mas tem um filho que está dentro e se. Deus está dizendo, eu não sei se você está fora ou estou dentro, mas eu vou fazer um esforço para te buscar. Gente, é perfeito isso. Deus está dizendo, aqueles que estão fora, tem gente que está fora, irmão, beleza, mas tem gente que está dentro e está perdido. A ovelha se perdeu. Jesus linka 3 coisas para a gente entender que o amor do Pai não importa o lugar que esteja. Às vezes as pessoas estão olhando, quem está dentro da igreja e fala assim, aquele lá não tem mais jeito não. Irmão, aquele lá tem jeito, porque ele pode estar de fora, mas o amor de Deus está lá fora também. O amor de Deus não está só cá não, não está só aqui não. Às vezes tem gente que está dentro e está perdido. Tá ou não está, irmãos? O filho, o mais velho, ele tinha o direito em dobro da herança. Mas ele estava feliz? Não. Se ele tinha, o outro recebeu 1 milhão, ele tinha 2 milhões para ele. E estava na casa de papai, comendo comidinha de papai, desfrutando da relíquia do papai, tendo um camelinho do papai para dar um rolê, e outras coisas mais. Só que quando ele olha o filho que está fora, perdido, ele fala, não tem mais jeito, ele gastou tudo. Mas quando ele chega na casa dele, ele olha aquela festa. Irmãos, e a coisa mais terrível que a gente tem no nosso coração, é da gente não ter uma compaixão com aquele que está perdido. Quem entende isso aqui nessa noite? Eu e você temos que ter compaixão de quem está perdido, porque ele está lá fora, ele pode estar perdido, mas às vezes tem gente dentro da igreja que também está perdido, não entendeu o amor do Pai,
o filho mais velho não entendeu o amor do pai. O filho mais velho, ele foi lá e falou assim: quem é esse aí? Era irmão dele, ô ignorante. É seu irmão, de sangue, irmão, sobrenome, não sei, prodigênito, família dos prodigênitos, tal, ricaço na época. É seu irmão abençoado. Quem é esse aí que o meu pai deu um anel para ele? Quem é esse aí que meu pai deu uma roupa, uma túnica nova para ele? Será que nós que estamos dentro, será que nós também estamos perdidos, talvez fazendo alguns apontamentos em relação aos outros, que talvez estão fora, apontando o quê, irmãos? Será porque Deus está sendo injusto? Será que Deus está fazendo algo um pouquinho errado? Será que Deus está sendo exagerado no amor dele? Será que Deus está dando demais? Deus está sendo, poxa vida, esse Deus aí está sendo exagerado nesse amor incondicional dele? Porque ele falou para o pai, falou assim: o senhor está fazendo por esse aí algo muito estranho. Então o filho mais velho, ele estava muito perdido dentro da casa dele. Ele tinha motivo para estar tão assim angustiado, irmão? Sim ou não? Fala para mim. Não, vocês que se entenderam de verdade, que ele era rico, ele pertencia à família prodigenitude, né? Ele era rico, estava bem de vida, e o irmão tinha gastado 1 milhão, e ele tinha 2 ainda, porque a herança era maior para quem era o primogênito. Só que ele estava insatisfeito. Ele falou: como o senhor ama esse cara? Ele gastou tudo que é seu, ele gastou nas farras, ele gastou com um monte de coisa, com jogos, ele gastou por aí, entendeu? E depois teve fome, e depois aí ele vem e volta, aí o senhor vai e faz tudo para ele. Irmãos, olha o que ele começa a lançar para Deus, como se Deus fosse o pai ali. A expressão ali é o amor exagerado do pai ali, né? Aquilo ali representa a presença do pai. Será que Deus está amando demais? Ou é um amor justo? Deus nos amou de uma maneira justa, sim ou não? Mas aquele para ele falou assim: o senhor deu anel, o senhor deu uma túnica, o senhor colocou uma sandália nos seus pés, e o senhor ainda fez uma festa para ele, e o senhor ainda matou o cordeiro e fez uma festança. Irmãos, o meu coração hoje, o seu coração de sentar à mesa, a gente tem que ter um coração que se compadece daquele que talvez que não merece. Quem está comigo aqui? Então, se o nosso perdão para Deus hoje, talvez a gente tenha falhado, a gente tenha se perdido estando dentro, às vezes a gente pode olhar para nós e falar: Senhor, me ajuda a ter um sentimento melhor, me ajuda a ter uma compaixão por aqueles que não merecem, por aqueles que são tão falhos, por aqueles que, meu Deus, parece que esses aí já vai para o inferno. Não, irmãos. Nós precisamos ter uma compaixão, porque a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que a igreja tem o poder de remissão, a igreja tem o poder de reconciliar o mundo com o Pai. A igreja tem o poder de trazer o pecador de volta ao reconcílio, porque a igreja orou, acreditou, e ela estabeleceu um tempo novo na vida daquela pessoa que tinha desgraça, que estava com a vida no inferno, que estava com a vida atrapalhada. A igreja orou, você intercedeu, você lançou uma palavra: vai dar tudo certo, você também pode ser filho de Deus a partir de agora. Então é essa palavra que a gente precisa ter, porque senão nós vamos estar dentro e vamos estar perdidos, mas o meu coração e o seu não pode se perder nesses dias. Amém? Fica de pé junto comigo. O nosso coração precisa estar voltado ao Senhor. O nosso coração precisa estar com o Pai. O nosso coração precisa se conectar com o Pai, para entender o que o Pai está falando com a gente, o que o Pai está dizendo ao nosso coração, irmãos. Nesses dias nós não precisamos ser tão religiosos, nós precisamos ser filhos de Deus, que representa, que manifesta a presença do Pai no coração das pessoas. Eu não preciso trazer peso, falar para a pessoa que ela está em pecado, que ela está em erro.
eu preciso manifestar para ela o amor que está transbordando dentro do meu coração. Há uma solução, há um amor de Deus, há um amor esplêndido de Deus. Esse amor que você recebeu aí, há um amor esplêndido do Pai sobre o seu coração, e você vai mudar destino de pessoas. Porque se não for assim, a palavra já não está dizendo que a igreja teria autoridade sobre as portas do inferno. Igreja, nós vamos saquear o inferno, nós vamos tirar pessoas de dentro, nós vamos tirar pessoas da ruína, nós vamos tirar pessoas à beira da morte, à beira do suicídio. Eu e você vamos chegar e dizer para elas: há uma solução, há um amor de Deus, há um amor do Pai, assim como Ele me amou, Ele também te ama. Por que ficar falando de uma religião, irmão? Fala do amor. O amor cura, o amor restaura, o amor integra novamente, o amor transforma, o amor traz de volta a origem do jardim, uma reconciliação de Deus com a gente, do Pai com a gente, da presença maravilhosa do Eterno no nosso coração. Por que a gente sente paz em meio à dificuldade? Porque o Eterno se faz presente em nós. A presença da luz do Cristo habita no nosso coração. O nosso coração não tem escuridão, irmão. O nosso coração não tem trevas. O nosso coração não tem impedimento. O nosso coração não é mais regido pelos nossos pensamentos. Mas quando às vezes vem um pensamento ruim, você fala: em nome de Jesus, está repreendido todo mal. Eu quero agora viver a plenitude do meu Pai dentro do meu coração, e pronto, está feito, vai ser assim. Estou declarando, qualquer palavra que você fala errada, você vai pensar duas vezes. Para de falar da palavra medo, para de falar que não vai dar certo, para de falar que você não tem dinheiro. Amém, igreja? Começa a profetizar para o Senhor que você é filho do Eterno, e as riquezas dele estão dentro do seu coração.